ganhei dinheiro sem saber escrever, sem saber ler nem escrever. Antes, para ser investidor, tinha que ter uma quantia muito mais interessante. A análise técnica não é concorrência da análise fundamental. A análise fundamental é o código da estrada. É a legislação que está escrita. E os sinais de trânsito são a análise técnica. E as duas têm que funcionar de mão dada. Luís Correia Tavares, muito bem-vindo à XTB Talks. Vamos começar por falar um pouco sobre ti. Para quem ainda não te conhece, queres dar uma pequena introdução? Bem, uma pequena introdução eu não sei por onde começar. 5 minutos. 5 minutos, ok. Então, vou tentar ser breve. Eu comecei nos mercados financeiros, na verdade, eu quando digo na verdade a pôr as mãos na massa foi em 1997, eu persegui-os desde 91, mas se nós pensarmos bem, como eu dizia uma vez em tom de piada, e não é piada nenhuma, eu comecei desde muito criança a fazer Forex, só que Forex manual. Spot. Exato, o que é que eu fazia? Eu ia à Espanha, morava numa zona fronteiriça, ok? Perto em Porto Alegre, propriamente dito em Porto Alegre, e na altura íamos a Badajoz nos fins de semana a abastecer o carro e fazer as compras, não é? E estavam uns senhores debaixo de uns guarda-sóis onde nós fazíamos a troca de pesetas por escudos, escudos por pesetas. Havia um de cada lado da estrada e a minha mãe dizia-me, vai àquele a ver que preço é que ele faz, eu vou a este, depois cruzávamos e víamos com quem trocávamos. Portanto, em tom de brincadeira, eu faço Forex desde criança. E eu mesmo em Vigo, porque parte da minha vida é no Norte e então também ia com a família do Norte, portanto, do Porto. Íamos a Vigo e fazíamos algo assim muito idêntico, só que ali era nos cafés. Sempre o primeiro café depois da fronteira era o café onde estava a pessoa que trocava moedas. Bem, isto para dizer, eu em 1991 eu fazia parte de uma distribuição de jornais e revistas, negócio de família, e eu atraía-me muito ver nas últimas páginas dos jornais que falavam sobre a economia e finanças as cotações, e havia alguns clientes onde eu ia entregar o expresso ao sábado e o jornal à noite antes de ir para casa, porque havia a Capital e essas coisas que a malta nova já ninguém sabe o que é, mas que as pessoas com a minha idade, já a partir dos 50, sabem muito bem o que é, e eles estavam no teletexto, que era um monitor a cores com várias coisas, e a ver como é que tinha fechado o mercado, e na altura cotadas como a Marconi e etc, coisas que hoje já não existem. Portanto, eu já perseguia aquele bichinho, mas em 1996 fui pai, comecei a pensar na vida, larguei o que tinha, porque eu fazia desporto caro, desporto motorizado, eu praticava enduro, e eu resolvi vender a moto porque estava preocupado, resolvi vender a moto e comecei a comprar as minhas primeiras ações. Naquela altura comprava no balcão do banco e eu sabia 2 dias depois se a ordem tinha entrado ou não. Basicamente comecei desta maneira. Muito bem. Então, a classe de ativos em que tu começaste foi mais direcionada ao mercado acionista? Foi mesmo as ações, particularmente as ações americanas. Posso dizer que entre 97 e 2000 ganhei dinheiro sem saber escrever, sem saber ler nem escrever. Eu costumo dizer que se perguntasse à minha avó para me dizer uma cor e ela me dissesse, por exemplo, azul, eu ia à Bolsa Verde de uma empresa que tivesse a cor azul, eu comprava as ações e aquilo subia. Na altura aquilo subia tudo. Depois chega à realidade, e a realidade eu conheço entre 2000 e 2002. Primeiro, ali, depois de 2000, a queda das chamadas .com, experienciei isso na pele, onde nem sequer estava alavancado, mas onde era possível perder tudo sem estar alavancado. Empresas como a Terra desapareceram, passaram a valer zero, e depois a minha mente foi, eu vou investir em algo que é mais seguro. E o que é seguro? E o que é que segura o que é seguro? As seguradoras. Foi onde eu comecei a investir, foi nas seguradoras. A maior parte delas onde é que tinham a sede, imagina, no World Trade Center. Portanto, foi uma desgraça aquilo que aconteceu depois, que não é preciso contar, não é? Exato. Bem, eu comecei a perceber que o mercado é muito volátil, é perigoso, e comecei a aprender que é possível investir em baixa, aquilo que é hoje conhecido como shortar. E lembro-me como se fosse hoje, estamos em 2003, ou estávamos em 2003, isto foi há 21 anos, do primeiro míssil contra o Iraque. George Bush, portanto, lançou o primeiro míssil contra o Iraque. E eu digo assim, olha, isto vai se espalhar tudo outra vez, eu agora vou shortar. Eu já conhecia o mercado de futuros, o warrants, tudo, e aí está o Luís a shortar.
foi aí que marcou o início das subidas, que não parou até 2007 de subir. Portanto, escusado será dizer que em 2004 eu digo assim, bem, eu tenho um percurso muito grande para fazer e tenho muito para aprender. E na altura, aí já estava, pois, num mercado mais alavancado. Portanto, eu comecei pelo pior, que foi aos tropeções, não é? Portanto, de maneira que agora é interessante, na altura não foi assim tanto. Então, para ver se eu percebi, tu começaste a comprar ações, acabaste por ter uma má experiência no período das .com e depois acabaste por ir para os derivados, achar que podias... Neste caso, é encontrar alternativas, porque os futuros têm essa particularidade. Exatamente, podes ganhar tanto nas subidas como nas descidas, não é? E o principal objetivo, a razão de ser da existência dos futuros, é o seguro. Os futuros tiveram a sua primeira aparição com um objetivo e com foco nas matérias-primas. Portanto, um agricultor que planta trigo, milho ou soja pode-se proteger nos contratos futuros. As companhias aéreas fazem-no com os combustíveis, com a evolução do preço dos combustíveis, e essa é a razão de ser desse mercado, não é? Depois, a partir daí, é um passo até as pessoas não precisarem de ter um ativo para fazerem dele, em vez de um investimento, um modo de especulação. Portanto, vamos dizer que me posicionava em baixa para me proteger daquilo que poderia vir a acontecer, mas a verdade é que o mercado desconta o que é que viria a acontecer no futuro. Aquilo marcou e o mercado interpretou aquela posição do Bush como alguém que sabia, alguém de punho, alguém que estava ali muito decidido. O mercado sabia que ele e a família tinham um posicionamento forte em empresas petrolíferas e etc. E na altura era um dos mercados que tinha predominância, e se as pessoas forem ver naquele tempo, uma das empresas que estava ali no top 10 era a ExxonMobil, esse tipo de empresas assim. O mercado petrolífero tinha um grande peso, portanto, esse mercado no índice, e então aquilo depois arrastava tudo o resto, não é? E durante esse período, o que é que tu aprendeste? Qual é que foi ali o gatilho em que te fez mudar radicalmente? Ou qual é que foi a forma que tu tiveste para analisar o mercado após esse período que, pronto, acabou por ser mais turbulento? Ok, então, é assim, a primeira fase, começando, portanto, quando comecei em 1997, de facto até foi tudo muito quântico na medida em que eu analisava e olhava para os preços e via se o preço no dia seguinte estava acima, se estava abaixo, e tomava notas num papel. Okay. Era uma análise muito quântica de papel, caneta e papel. A partir dessa altura, nós começamos já a ter, portanto, já existiam os computadores, mas eu começo realmente em 2000 para 2001 a ter o meu primeiro portátil, e era do género, ligava à tomada do telefone e aquilo era muito lento a receber a informação na altura, não é? Começo em 2004, 2005 a ter acesso a algumas linhas fornecidas de maneira muito básica, e eu lembro-me que um dos sites que tinha assim uma informação mais fidedigna era a Reuters, mas eram umas linhas, aquilo era ambiente Java, na altura muito, muito ortodoxo, muito pouco desenvolvido, mas aquilo começa-me a transmitir uma intuição de que a linha, se sobe, é porque o mercado vai subir, se desce, é porque o mercado vai descer. Depois começo a olhar para a linha, olha, ela parou naquele sítio e naquele sítio recomeçou, e eu começo, de maneira inconsciente, a aprender o que é suportes e resistências. Esse foi o primeiro momento de análise técnica? Foi o verdadeiro primeiro momento de análise técnica, foi esse, e aí começo a adquirir um conhecimento inconsciente. E digo inconsciente porque é algo que é intuitivo e que mais tarde percebo, a partir de 2005, 2006, eu começo a perceber que aquilo passou a conhecimento consciente, porque começo numas formações a perceber que realmente aquilo existe como se de uma ciência que se tratasse. E é aí que eu começo a procurar. Na altura eu estava na Espanha, na altura eu residia na Espanha, e começo a procurar formações e encontro formações na CNMV, que é a CMVM espanhola, e lá dentro do próprio edifício havia formações. E uma das formações que comecei por ir foi de análise técnica, e onde comecei a perceber os gráficos. Na altura tinha que ser tudo contratado, isso não existia em tempo real como há nos dias de hoje, de maneira gratuita, e as páginas que me ofereciam essas leituras de gráficos, tínhamos que, para ter acesso a elas, ter conta
e com o broker, na altura era tudo com casas como a Société Générale, BNP Paribas, eram essas casas que nos forneciam esses gráficos, nada se compara àquilo que é hoje, e onde contrata a minha primeira plataforma de pago a uma casa em Barcelona, que hoje já não existe. E aí já era uma coisa muito mais elaborada, era uma plataforma independente que se conectava a qualquer bolsa, pagava-se para ter acesso a qualquer bolsa, e essa plataforma produzia os gráficos. Começa a frequentar então as formações, algumas formações, e começa a perceber que aquilo há tudo uma ciência por detrás daquilo. Eu estou curioso, mas na altura essas formações de que forma é que eram dadas? Identificavam-se os head and shoulders, as linhas de tendência? Exatamente. Aplicava-se também indicadores técnicos? Exatamente, também indicadores técnicos. Essas formações, no princípio, eram muito baseadas em projeções e retrocessos Fibonacci, em teoria Dow e a teoria Elliott. Na altura, eu frequentei, portanto, duas ou três diferentes pessoas. Uma delas era da Caja 3, que é um banco, é uma caixa das que foi fundidas no tempo da crise subprime, que já não existe, que se juntou à Caixa Madrid e que agora está em La Caixa, tudo encaixado. Agora já não é La Caixa, é o Banco Caixa, que é quem detém uma grande parte do BPI atualmente em Portugal. E na altura havia lá uma pessoa que dava formação especializada em Elliott, havia um outro que era da Banca Mar que dava formação em Fibonacci, portanto cada um tinha a sua especialidade, e depois havia os padrões. E daqui nasce uma informação, ou não é daqui que nasce uma informação, é aqui que se tem que talvez corrigir alguma desinformação que existe, que é a análise gráfica é uma coisa e que se tende a associar à análise técnica. Mas a verdadeira análise técnica é a leitura de indicadores e o preço. Aquilo que faz o preço e aquilo que fazem todos os indicadores, essa é a verdadeira análise técnica. Quando falamos daqueles movimentos, os head and shoulders, os double tops e todas essas coisas, isso é análise gráfica, análise chart. E antes elas estavam separadas. E basicamente eram em três. Era a análise técnica, era a análise gráfica e a análise quântica, que era aquela que identificava níveis de suporte e níveis de resistência. Agora tudo há um género de uma fusão e chama-se análise técnica a tudo. Mas a análise técnica não era tão explorada nessas formações a nível dos indicadores. Isso comecei a fazê-lo eu a nível de estudo pessoal. Tanto que no meu mas canal antes de avançar para os indicadores, o que é que mudou da aplicação técnica para os dias de hoje para quando estavas a começar? Tens ideia? Da forma como tu analisavas tecnicamente quando estavas a aprender, como da forma como analisas agora. Eu estou a perguntar porque a análise técnica é sempre a primeira porta de quando alguém começa a investigar um pouco mais, esquece um pouco a parte fundamental e aposta mais na parte técnica. No entanto, acabam por banalizar um pouco, porque na verdade é um bocado ingrato, porque nós podemos desenhar nos gráficos e, bom, vale o que vale, não temos bem uma forma de saber se está certo ou se está errado. Por vezes corre bem, por vezes não corre bem, mas não temos uma forma de validar se está certo ou está errado. O que é que no teu caso, em particular, mudou nestes anos todos? Portanto, desde a primeira vez que começaste a aplicar até aos dias de hoje. Bem, aquilo que mudou, no tipo de análise, se é essa a pergunta, no tipo de análise, sou eu que tenho mudado na minha pessoa. Se é no comportamento do preço e no comportamento que tem a bolsa em função da análise técnica... Não, no tipo da tua análise. Então aquilo que tem mudado é a investigação que eu tenho feito, que cada vez é mais profunda. Porque é assim, temos que retroceder ao início do século XX para falar na origem da análise técnica. A análise técnica, vamos dizer que é batizada, vamos dizer que a história, se retrocedermos a história, vamos dizer que ela nasce pelas mãos de Charles Down, não é? Esse senhor era um economista, era jornalista, mas era economista. Vamos dizer que era economista de coração, jornalista de formação. Ele usava a leitura o
o índice Dow portanto, deve-se a ele, vamos dizer assim, que é um índice composto atualmente com 30 empresas com diferentes setores, mas ele fazia uma conexão entre o índice Transportation, o índice dos transportes, com o índice Dow, porque ele perseguia o movimento das empresas de transportes, ferrocarriles, e sabia que quando havia muitas cargas a serem despachadas, a indústria ia valorizar. Ele começa a desenvolver modelos, a escrever linhas, movimentos, e começa-se a definir e começa a perceber que existe todo um comportamento no mercado que tem uma tendência. E esse comportamento divide-se, a tendência ascendente em 3 fases, a tendência descendente noutras 3. Portanto, a parte da acumulação vamos associar àquele momento em que ele vê os comboios a sair e que ainda ninguém sabe vai haver faturação, e começam os investidores a acumular, a dizer vai haver vendas, está a haver mais promoção, mais produção, porque está a existir pedidos do outro lado, portanto vamos dizer assim, do país, de onde quer que seja, para onde aquilo ia, não é? Depois a participação pública é a segunda fase da fase ascendente, que é quando já toda a gente sabe, quando já se fala entre institucionais que de facto estão-se a aumentar as vendas. E depois a fase do excesso é quando, como se costuma dizer, o sapateiro e o taxista já nos recomenda comprar, não é? Bem, ele identifica essas 3 fases. Depois as 3 fases descendentes é a distribuição, é o pânico e é o desânimo. Vamos dizer assim, vamos apenas resumir. Nasce por aqui aquele que é as linhas e os movimentos desenhados por ele. O que é que Charles Down fez na altura? Foi muito inteligente. Isto não está escrito bem sobre isto, mas é muito inteligente perceber que o que ele fazia era identificar, não acertar no movimento, mas identificar qual era o pano de fundo do mercado. O mercado está ascendente ou o mercado está descendente. Ele não pretendia acertar, ele era jornalista, ele gostava de fazer artigos sobre o tema, ok? E é aí que se faz mal a ligação, é quando se compara a análise técnica com futurologia. Mas isso, podemos falar mais sobre isso. Bem, a análise técnica nasce daqui, mas quando todas as pessoas começam a adotar um comportamento, porque começam todos a olhar para o mesmo, isso tem impacto no comportamento dos mercados. Então, aquilo que muda desde o momento em que eu comecei até ao momento presente, é que há ali uma fase em 2011, entre 2011 e 2015, em que começam a aparecer brokers e casas que facultam todo este acesso ao público em geral, de maneira que o público e o volume se torna consideravelmente significativo no que respeita à interação do retalho do mercado daquele investidor que, antes para ser investidor, tinha que ter uma quantia muito mais interessante. Hoje qualquer um consegue com 100 euros começar a investir, até com 50 euros, ou até com menos, depende das ações que compra, porque há ações que valem cêntimos, não é? Portanto, todo este retalho metido no mercado começa a fazer um género de um ruído, e esse ruído começa a fazer com que o mercado se torne, às vezes parece que mais dúbio, mas se nós alargarmos o gráfico no longo prazo, as coisas não mudam muito, porque no longo prazo o mercado dilui-se. Portanto, o que eu noto é que entra o mundo da algoritmia, vamos dizê-lo assim, certo. Entram os computadores que começam a ser mais rápidos. Inclusivamente eu trabalhei com um modelo em Londres, uma vez eu trabalhei com um modelo que era o modelo de ler a profundidade do mercado. Certo. Hoje em dia isso é muito difícil de fazer, porque os programas são de tal maneira rápidos e são computadores que fazem isso, que é preferível olhar para isso com uma outra perspectiva. Portanto, há muita coisa que mudou, mas tudo isso que mudou está dentro de uma, vamos dizer, de uma alteração que existe atual, que é talvez a passagem da 4ª para a 5ª revolução industrial. Nós vivemos várias revoluções ao longo das economias, estamos atualmente na 4ª e acredita-se que é tecnológica, e acredita-se que estamos a passar para a 5ª. Desculpa interromper-te, e acreditas que daqui para a frente, pelo que estás a descrever, dá a ideia que, e concordo com isso, que o mercado tem tendência a tornar-se mais volátil, porque entram mais participantes no mercado, é mais acessível a mais pessoas, há mais volume a ser negociado. Tu achas que daqui para a frente poderá tornar-se ainda mais volátil, excluindo eventos que possam promover, obviamente, volatilidade para o mercado? Eu não digo que o mercado vai estar mais volátil. Porque a razão a que se deve esta volatilidade por vezes é porque é um braço de ferro que existe por vezes
entre aquilo que desejam os investidores no curto prazo e aquilo que realmente depois faz a bolsa, não é? Aquilo que fazem depois os mercados. Porque antigamente existia assim, a parte e a contraparte eram grandes instituições. Certo. E agora por vezes temos grandes instituições à espera da contraparte do retalho, que sejam todos juntos, e quando todos juntos estiverem numa direção, eles poderão atuar em função da identificação desse volume. E isso faz com que o mercado seja mais irracional, ou dê a sensação que seja mais irracional. Eu acho que isso se deve, a matemática até responde a isso. Eu acho que a matemática até responde a isso. Que é o seguinte, aquilo que acontece é que se está, de alguma forma, a alargar aquilo que era o canal estreito do movimento do preço. Vamos supor que um preço está a subir e depois vai andar ali num chamado range lateral entre máximos e mínimos, porque está ali naquele período em que não se dá nada. Não há notícias, não acontece nada. Com a interação do retalho, como os investidores mais experientes sabem que nesses momentos não é para fazer nada, porque eles acumulam, eles querem estar mais com uma perspectiva de médio e longo prazo. Mas mesmo nessa altura, os participantes do mercado, portanto, falo de bancos de investimento, fundos de investimento, retalho, acabam também por não ter muito interesse para investir, não é? Portanto, é natural que haja também, por vezes, visualmente, aquilo que nós vemos das consolidações, que é o facto de não haver, talvez, a dado momento, naquele horizonte temporal, tanto interesse, porque não há ninguém a gerar volume, não é? E depois existe gente que trabalha para volume. E departamentos de certas casas, eu lembro-me, quando foi a queda do World Trade Center, não me lembro nessa altura, eu não sabia disto, eu soube mais tarde, eu soube em 2009, 2010. O que é hoje o atual CEO da Goldman Sachs, ele na altura estava no 4º piso da Goldman Sachs. No World Trade Center não, no edifício de onde estava a Goldman Sachs, ele estava no 4º piso. E na altura ele disse assim, lá, o 4º piso é o piso das energéticas, do petróleo, de onde se faz especulação com o petróleo. E quando estava a acontecer aquilo com os aviões contra as torres, ele dizia que tem que se aproveitar o momento. Há uma coisa, isto pode trazer alguma coisa, isto pode trazer volatilidade. E então aquilo que eles faziam trading, eles inclusive na crise subprime foram penalizados por investirem contra os investidores, e ele dizia que não investiam, eles faziam contraparte aos investidores, mas o que eles faziam era aquele movimento, aproveitar daquele movimento que às vezes cingia-se a receber a ordem de um e a dar aquela ordem a outro, mas ia aproveitar e aumentar ali e existir um aproveitamento do spread. Às vezes aquilo é a esse nível que se faz, não é? Não sei exatamente o que é que eles fizeram, portanto não posso afirmar, mas sei que houve essas ordens que foram públicas dadas por ele, e ele foi chamado a declarar sobre isso. Isto para dizer, atualmente acontece um pouco o mesmo. Às vezes o mercado, existem vários departamentos dentro de um banco de investimento ou dentro de uma casa, e as ordens vão para cada departamento em função do momento. Este momento que estamos a identificar lateral, ou aqueles momentos como aqueles quando o mercado está aborrecido, os primeiros 15 dias de janeiro, ou aquilo que seja, são os chamados trading inline. São os momentos em que, o trading eu chamo-lhe trading estacional porque é um momento estacional em que o mercado não é assim tão interessante. Mas são aqueles momentos em que estão a vigorar as opções inline. As opções inline são aqueles instrumentos derivados que há uma barreira máxima e há uma barreira mínima, e enquanto elas estiverem naquele movimento lateral, quem estiver investido inline está tudo bem, ganha dinheiro. Se aquilo tocar na barreira de cima ou na barreira de baixo, o investidor que está a especular no inline, que é no movimento lateral, perde dinheiro. E essas opções, que depois têm uma dilatação em um espaço maior ou um espaço menor, e quanto menor for o espaço, maior é a delta, que é a elasticidade que se dá e o ganho que se dá a esse ativo. Quanto maior for o espaço, menor é essa delta, é esse movimento. Então isso funciona nesses momentos, e isso vai pescar contraparte a quem? Precisamente àqueles investidores que estão muito mais alavancados, que se posicionam em baixa nos pontos de resistência, em alta nos pontos de suporte, e que têm o seu stop ali muito perto. Mesmo nesses momentos com menos liquidez de mercado, tu, em termos de análise técnica, aplicas, ou aplicas somente quando o mercado tem mais movimentos, tem mais volatilidade? Como é que tu achas qual é que é, na tua opinião, e com base também em toda a experiência que tu tens tido até agora, qual é que é a tua opinião para aplicar melhor, ou quando é que a análise técnica é mais eficiente?
A análise técnica é mais eficiente, na minha forma. É no longo prazo, mas não pode ser também no muito longo prazo. Irmos para gráficos mensais, já começamos a extrapolar. É importante dizer aqui o seguinte. Na análise técnica temos os preços, temos os padrões, formados como esses, o movimento lateral, e esses padrões é importante dizer que são normativos, quer isto dizer, não são verdades absolutas. O que são verdades absolutas são os indicadores, e é importante destrinçar. Quando eu digo que é verdade absoluta, não estou a dizer que aquilo vai acontecer, mas vamos ter que destrinçar aqui o seguinte. Mas às vezes até mesmo o indicador leva tempo a refletir-se no preço do ativo. Por isso é que é um indicador, porque é uma média por atraso sobre o preço, e por isso é que é uma verdade absoluta. Ou seja, eu vou explicar. É uma verdade absoluta porque ele diz aquilo que aconteceu. Não é? Portanto, diz aquilo que já aconteceu. O indicador é como um ponto e uma linha de orientação para o investidor que precisa de ter uma disciplina intuitiva na sua atuação. O preço está em sobrevenda, o preço está em sobrecompra, por exemplo. E achas que funciona melhor quando se conjuga os dois ou quando se usa de forma separada? Eu acho que ajuda a conjugar os dois. O que não ajuda nada é aquela fase em que a dada altura o trader tem tantos indicadores que o gráfico vê-se tudo menos o preço. Como eu costumo dizer, parece uma pintura. Quais é que são, se calhar, o teu top 3 de indicadores? Então temos que aqui falar do seguinte. Temos que falar que há indicadores diferenciados ou substitutos e há os indicadores complementares. E o top 3, o top dos indicadores são aqueles que são complementares e que não se repetem. Certo. Então vamos aqui identificar. Primeiro, porque é que eu falei que um padrão e um movimento gráfico e aqueles padrões como o Head and Shoulders, que é o ombro, cabeça e ombros, as figuras de reversão, como os duplos topos, os duplos fundos, não são verdades absolutas. E porque é que lhes digo que são normativos? Temos que retroceder à economia, que é a minha formação. Eu sou economista e então na economia há uma coisa que se aprende que é a economia normativa e a economia positiva. A diferença, percebermos aqui qual é que é a diferença entre as duas. A economia normativa é aquela que descreve um pano de fundo de um cenário, mas que não diz exatamente aquilo que pode derivar daquele pano de fundo. Ou seja, está a haver, portanto, uma baixa na venda ou uma baixa na produção. Depois podemos especular se isto vai derivar e vai dar origem a mais desemprego, se vai dar origem a uma baixa do PIB. Podemos conjecturar. Portanto, vamos dizer que isto é normativo. E nos gráficos, dizer que um Head and Shoulders se vai executar e que é uma verdade que se aquela figura vai fazer reverter o preço sim ou não, é também normativo. Porque temos que olhar para ele de maneira estatística, naquele ativo que vamos ver em concreto quantas vezes é que este movimento se repete ou não se repete. Eu dou já aqui um exemplo. Se pegarem nos gráficos da Endesa, a elétrica espanhola, ou do par de divisas Libra-Yen, vão constatar que são mais as vezes que o Head and Shoulders não se concretiza do que as concretiza. Então, um analista técnico disciplinado, e eu costumo dizer que a disciplina tarde ou cedo vence a inteligência, então um analista disciplinado vai dizer assim, se ele reverte, é este o modelo que eu tenho que utilizar neste ativo em concreto. Mas nessa abordagem, por exemplo, eu posso identificar duplo topos no gráfico em vários períodos de tempo, mas possivelmente um duplo topo num horizonte temporal mais curto, vamos falar de 15 minutos, 1 hora, 2, 4 horas, se calhar tem menos risco do que um duplo topo a gráfico diário ou semanal, porque estamos a falar de um horizonte temporal mais longo, em que depois fica exposto a mais variáveis, que podem influenciar o preço. Não achas que essa parte estatística também importa? Ter em conta o período temporal, ou pelo menos ter em conta o range temporal em que tu estás a identificar o padrão? Sim. Porque se eu olhar para, vamos supor o seguinte, e nós tivemos isto recentemente, no EURUSD nós ainda temos um duplo topo. O target técnico ainda não foi atingido, mas de facto houve o rompimento da neckline e o preço começou a cair. Mas é um duplo topo que é visível ao gráfico diário, eventualmente também a gráfico semanal. Mas se tivermos uma abordagem rígida em que eu vou shortar no rompimento da neckline e só vou fechar perto do valor do meu take profit, não achas que é demasiado arriscado? Porque podemos ter uma semana com decisões do BCE, podemos ter uma semana com decisões do FED, podemos ter outros dados como o emprego ou o PIB que podem
pode ser só no curto prazo que pode mudar a tendência, mas pode também mudar radicalmente a tendência se, neste caso, política monetária, se o banco mudar a postura radicalmente. Portanto, tu não achas que o horizonte temporal pode ter também um peso importante na identificação dos... Tem um peso muitíssimo importante. Eu, por exemplo, um dos estudos mais aprofundados que fiz sobre um dos indicadores, que é o ADX, desenvolvido por John Welsweiler, é que não funciona abaixo dos 15 minutos. Por exemplo, tudo isso se tem que medir. Agora, a minha resposta a essa questão é uma resposta também um bocadinho... como é que eu hei de explicar isto? Primeiro, como eu disse para aquele exemplo da figura anterior do Head and Shoulders, primeiro temos que verificar nesse gráfico e nesse período temporal quantas vezes se repete, quantas vezes esse movimento dá origem a que seja de facto um duplo topo ou que não seja, porque é importante referir que um duplo topo facilmente se pode confundir com uma figura de continuação. Uma figura de continuação não é mais do que um movimento lateral que, portanto, é um movimento que vem e que dá seguimento à tendência prévia. Quer isto dizer, a tendência prévia, se é um duplo topo que estamos a falar, quer dizer que antes foi ascendente o preço. Exatamente. Depois está naquele movimento lá em cima que podemos interpretar como um duplo topo e a seguir pode continuar a subir. Se isso for um movimento lateral, alguns estarão a ver num lado do mundo que aquilo é uma figura lateral, do outro lado do mundo os outros estão a ver que é um duplo topo. Se falaste de um par de divisa que foi o dólar-iene, Euro-USD. Euro-USD, quer dizer que o USD-Euro é um duplo fundo. Se o Euro-USD é um duplo topo, o USD-Euro é um duplo fundo. E como é que o estão a ver? Do outro lado. Os americanos olham para ele como um USD-Euro, por exemplo, e estão a vê-lo como um duplo fundo ou como um duplo... E tu tens esse tipo de abordagem quando estás a olhar para o mercado cambial? Eu tenho... essa pergunta é interessante e eu apetecia-me já... E vou acabar por dizer. Eu não uso muito a análise técnica com tanta precisão em termos de figuras gráficas, figuras chart, nos pares de divisas por duas razões. Porque são dois ativos e não um. Ok, certo. Um par de divisas são dois ativos. É um braço de ferro. Temos que estar de acordo se dissermos que se comprarmos ações de uma empresa qualquer como uma Apple, uma Nvidia ou aquilo que seja, os dois queremos que ela suba se estivermos comprados. Mas aquilo que é desejável, no senso comum, é que ela suba. E porquê é que eu digo é desejável no senso comum? Porque é desejável para todos. Porque é a lógica de uma empresa é subir, porque as empresas fazem parte das economias, porque as economias querem crescer, porque os Estados querem que as economias cresçam porque as receitas deles advêm dos impostos, que é dos lucros que as empresas tenham. Portanto, é do senso comum. Nas pares de divisas, o senso comum é um conflito de interesses. O de um não é o mesmo que o do outro. Então, a Europa quer crescer mais que os Estados Unidos e os Estados Unidos querem crescer mais do que a Europa. Esse braço de ferro faz com que a análise técnica assista a um debate entre duas potências, vamos dizê-lo assim, e ambas querem o mesmo. Ambas querem um juro mais baixo para a moeda ser mais apetecível para aumentar a exportação, e tudo isto é diluído e na análise técnica isto pode gerar ali alguma confusão. Daí que... Mas, desculpa interromper, mas quando nós estamos a olhar para moedas, nem sempre queremos que... Nem sempre a economia ou o país tem toda a moeda quer que a moeda seja forte, não é? Temos o caso do Japão, que a moeda é fraca, temos o caso do Reino Unido, que a moeda é muito forte. Portanto, acho que aqui... Mas no caso do Japão, a moeda é fraca por causa de uma crise que eles tiveram em 1989, Exatamente. no final da década de 80, princípio da 90, crise essa da qual eles não souberam sair da maneira que a saíram aqueles que a tiveram na mesma altura, que foram os países nórdicos escandinavos, a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia e etc. E eles não tiveram a mesma mecânica, mas a economia japonesa tem uma visão. A economia japonesa vivia na altura muito da exportação, basta pensarmos naquelas marcas na Sony, Mitsubishi, Nissan e tudo isso, e eles têm uma mentalidade de exportação. E eles querem uma moeda fraca, por um lado, também, porque para os produtos deles serem mais apetecíveis, não é na exportação, porque não há forma de exportar do Japão sem ser pelo mar, e isso torna-se dispendioso, então tem que ser compensado de alguma maneira. E então íamos entrar aqui em macroeconomia, em política monetárias, de bancos centrais. Sim, agora referiste, era só para puxar também o argumento que nem sempre temos duas moedas em que ambas as economias querem que a moeda seja forte, não é? Exatamente, e isso de facto acontece. Há até outros exemplos, mas isso de facto acontece. Às vezes as economias até estão de mão dada. O que uma quer é que a outra quer que a outra queira.
E então, de maneira que, e vimos isso em 2011, por exemplo, entre 2009 e 2011, os Estados Unidos a quererem uma moeda débil e a Europa, com Jean-Claude Trichet à frente do Banco Central Europeu, teimosamente, numa crise subprime, a subir os juros no Banco Central Europeu. Tanto que assim que Mário Draghi ocupou aquele cargo, começou logo a reverter a situação. Na altura, Jean-Claude Trichet queria de facto uma moeda forte, euro, porque os alemães apitavam-lhe aos ouvidos: olha a crise, olha que nós passamos fome por causa da inflação, não deixes baixar o valor, o juro não pode descer porque senão a inflação dispara, e eles estavam a confundir trauma com a economia, e de facto o senhor, infelizmente, na minha opinião, estava economicamente obsoleto, e Mário Draghi aí eu acho que veio desempenhar um bom papel, mas não é este o tema da conversa. Mas para dizer e para ir de acordo àquilo que tu dizias, ambos queriam a mesma coisa. Estados Unidos levou 6 meses a começar realmente a existirem compras fortes nos mercados norte-americanos, e a Europa até lhe chamei na altura de japonização, um termo depois adaptado pelos jornalistas e que muita gente começou a meter em capas e como artigos, esse termo como japonização. Porquê? Porque a Europa foi como ao Japão, a tomar medidas no ano de 1989, 1990, muitas discussões, mas zero decisões, e enquanto isso os outros avançavam, não é? De maneira que sim, é verdade, às vezes. Agora, a análise técnica, e não perdendo também em relação àquilo que eu tinha dito, que me faltava só dizer, e só para acabar de concluir esta ideia que tinha em mente quando falava da economia normativa e da economia positiva, porque é que os indicadores, e aí os indicadores podem nos ajudar, de facto, porque é que eu os comparo a uma verdade? Porque a economia positiva, na economia, já não é conjecturar, é aquilo que aconteceu. Olha, o desemprego baixou 6%, é a economia positiva. Olha, os salários subiram, os salários desceram, são os dados. Olha, os dados que estão no INE, no Instituto Nacional de Estatística, é a economia positiva. E a análise técnica, os indicadores são positivos. Portanto, e porquê? Porque é que eu digo que são positivos? Porque a informação que eles dizem é a informação que está lá já retirada do movimento do preço, daí que é por atrás, e aquilo que é aquilo, e mais nada. Neste aspecto, os indicadores podem-nos ajudar a, de facto, dizer assim: o preço está em sobrevenda, o preço está em sobrecompra, o preço está sem momento. E quais é que são os indicadores que para ti, que agora pegando um bocadinho na pergunta de há pouco, anterior, exatamente. Qual é que, se tivesses que definir, não precisa ser 3, mas pelo menos até 3, quais é que tu achas que são essenciais para quem quer fazer trading no curto prazo? Então, ok, então vamos lá vamos diferenciar o seguinte: há os indicadores substitutos, quer dizer que fazem o mesmo, isto já para os investidores e para as pessoas não misturarem os que fazem a mesma coisa. Vou dar um exemplo: o estocástico e o RSI fazem a mesma coisa, os dois analisam, os dois identificam sobrecompra e sobrevenda, com a diferença de que o RSI, a partir da linha 50, se o preço começar a subir, indica momento. Ok? Portanto, estes indicadores são substitutos um do outro. E o que é importante é as pessoas não misturarem indicadores que façam a mesma coisa. Agora, se a pergunta fosse: mas desses dois qual é o melhor? Eu diria que para gráficos de 1 minuto e de 5 minutos o estocástico é mais nervoso, é mais indicado, porque o estocástico é um modelo matemático que descreve situações como as de movimentos aleatórios do preço. A verdadeiro estocástico, este indicador, o estocástico vem disso, dos movimentos aleatórios. Então identifica, acima de tudo, sobrevenda e sobrecompra, para o curto prazo. Para o médio e longo prazo, o RSI, eu diria que é mais preciso. Porquê? Porque o estocástico vai-nos dizer várias vezes para sair e para entrar. E no longo prazo não é isso que se pretende. E daí, a nível dos inputs, dos indicadores, tu usas aqueles que estão por defeito ou ajustas àquilo que tu precisas de trabalhar? Eu sou a típica pessoa que compra o carro e não muda as jantes nem os ailerons. Eu deixo estar as coisas como estão. Estou-te a perguntar isto porque há uns anos, andava também a pesquisar e a tentar perceber mais um pouco a aplicação prática dos indicadores. E cheguei a ver alguns papers em que referiam, e eu até hoje continuo a concordar, que determinados indicadores devem estar, quando estamos a mudar a variável do X, devemos estar a contabilizar as sessões em que o mercado está aberto. Vou dar um exemplo: mercado cambial. Porque é que no RSI se deve usar múltiplos de 6 e não aquele que é por defeito, que é 14, que não é múltiplo de 6? Porque o mercado está aberto 6 vezes por semana, incluindo o domingo, a noite de domingo, que apanha a liação asiática. E de facto, eu fiz essa experiência e depois vi que, mudando o período de 14 para, neste caso, para 24, que já é múltiplo de 6,
vejo que o preço não está tantas vezes oversold, também não está tantas vezes overbought, e o preço depois, aquilo que o indicador me dá e a reação que o preço tem é mais coerente. Por isso é que eu estava a perguntar se tu fazes algum ajuste em termos de variável ou dos inputs que tu metes nos indicadores, porque no caso do RSI, pronto, que é o mais simples, tu tens apenas uma variável para mudar, a menos que mudes também o nível máximo e o nível mínimo para indicar o overbought sim, ou o 70 para oversold. 80, ou Exatamente. 20 para 30. Mas se tu, e isso acho que aqui também podes concordar um bocado comigo, que é, se estiveres a usar por defeito os 14, tu vês que muitas das vezes vês o preço frequentemente subcomprado, subvendido e nem sempre o preço ou leva muito tempo a reagir. Ok. É uma pergunta interessante. É assim, eu acho que isto é como eu faço aquela analogia com o carro. Nós sentamos no carro, tu podes ter uma posição de condução no meu carro e eu ter outra posição de condução, e se formos fazer uma competição, sermos os dois igualmente rápidos com posições diferentes. Eu acho que o analista, a pessoa, o investidor deve ver com qual é que se identifica, e acho que deve fazer várias experiências. Eu faço algumas alterações, não muitas, mas eu faço algumas alterações. Mas, por exemplo, no RSI eu não tenho mexido. As alterações eu faço-as mais a nível de médias móveis, eu faço-as mais naqueles dados que tu referiste no RSI, de passar de 70 para 80, de 30 para 20, porque se o mercado estiver muito volátil, é preferível, ou dependendo do ativo. Mas agora até faz sentido isso que estás a dizer, porque ainda há pouco estava a dizer, com o variável de 14, muitas vezes o preço está overbought ou oversold. Mas de facto, se tu baixares tanto a banda de baixo e subires a banda de cima, vais ver que não acontece tantas vezes isso. Exatamente. Portanto, acabas por ajustar também um bocadinho o modelo. Acabas por ajustar. Eu vou dar outra dica. Partilhar aqui outra alteração que faço. Por exemplo, no ADX, o criador do ADX é o mesmo criador do RSI e do ATR, que é um indicador. Portanto, lá está, quando falamos de indicadores substitutos ou complementares e responder àquela pergunta que tu fizeste, eu vou já aqui pegar nestes. Olha, que se complementam e não se repetem. John Wells Wilder, que faleceu agora a 18 de abril de 2021, depois do Covid. Não sei se foi por causa de Covid, mas esse senhor faleceu nessa altura. Ele desenvolveu alguns indicadores, que foi o Parabolic SAR. O Parabolic SAR é aquele que nos identifica, se as pessoas quiserem, pontos de stop loss. Desenvolveu o RSI, indica-nos sobrecompra, sobrevenda e também momento. Ok? Portanto, não é substituto, ou seja, não vai portanto, retirar protagonismo ao Parabolic SAR, não lhe vai repetir funções, por isso é complementar, não se substitui. Desenvolveu o ATR, Average True Range, indicador de volatilidade, portanto que é diferente de RSI e é diferente de Parabolic SAR. E já agora, só pegando no ATR, o que é que tu utilizas no caso do ATR? Porque o ATR tem muitas aplicações, não é? Há quem utiliza o ATR para definir tanto o take profit como também o stop loss. Tu, de que forma é que, se utilizares, de que forma é que o utilizas? Então já vou dizer para que é que o utilizo, já vou dizer, ok? Essa pergunta também é boa e é interessante. E o quarto indicador que ele desenvolveu foi o ADX, que é o Directional Movement Index, que foi adaptado a ADX. E esse identifica tendência. Identifica se o mercado está em tendência. Não diz se está para cima ou se está para baixo. É uma fórmula matemática que fica cega quanto àquilo que está a acontecer com o gráfico, mas identifica através das linhas se o mercado está ou não com tendência. Essa tendência, ele configurou-a por defeito nos 30. E eu baixei-a para 20. E às vezes tenho-a em 25. Em ativos muito voláteis, deixo-a estar no 30. Em ativos que dão sono, se quisermos falar de pares de divisas como o dólar-iene, temos que pôr em 20, por exemplo. Então é o tal banco do carro. Eu ajusto o banco do carro da minha irmã, mas não ajusto o meu, não é? Portanto, disso. Faz sentido. Ok, aí eu faço essa adaptação. Mas pegando nessa pergunta do ATR, que é uma pergunta boa, eu vou dizer qual é que é a razão para a qual eu utilizo o ATR. Primeiro vou começar por dizer que o ATR é um indicador substituto das Bollinger Bands, das bandas Bollinger. É um indicador de volatilidade. É um indicador que sobe quando o preço desce com muita força e é um indicador que desce quando o preço sobe.
Mas não significa, porque o indicador sobe, que o preço esteja sempre a descer, porque volatilidade é a velocidade do preço. E quando está muito ansioso o mercado a subir, o indicador também pode subir. Então, para que é que eu uso? Cada ATR é personalizado, é como uma peça de roupa que eu visto uma, tu vestes outra, portanto é personalizado para o ativo. E o indicador ATR, se as pessoas não lhe tocarem e o abrirem, olharem para a direita, para o preço que ele está, para o nível que ele está a marcar, ele está a dizer o número de pips históricos máximo possível dos últimos 14 períodos. Então o indicador ATR dá-nos esta resposta maravilhosa que é: eu vou abrir uma posição e quero saber onde está o meu take profit, o meu objetivo. E o meu objetivo é daqui a 20 pontos. Então eu tenho que fazer uma conta de cabeça que é: eu estou perante um cenário em que eu estou disposto a um 2-1, quer isto dizer, eu para me propor a ganhar 20 pontos, eu tenho que estipular um suporte, um stop loss de 10 pontos. Por dar um exemplo, eu posso dar outras métricas, falar disto Sim, e mas dizer... é fácil de visualizar. É fácil de visualizar. Ok, são 10 pontos. Eu quero ganhar 20. Imagina que me socorro dos pivot point e que digo que o próximo objetivo está ali, ou nas bandas Bollinger, na parte alta de uma banda Bollinger, diz que está ali, olha, 20 pontos. Eu quero ganhar aqueles 20 pontos. Então eu tenho que pensar para mim assim... 10 pontos é o que eu estou disposto a perder, que é para, pelo menos eu tenho que ter uma estratégia que me ofereça uma esperança matemática positiva, que é o gráfico primeiro, para aquele movimento, quantas vezes ele executa da forma que eu pretendo que o execute. 7 em cada 10, ok, corre bem, 70% das vezes tem sucesso. Então agora eu vou usar um modelo em que se me falhar uma vez, pelo menos nas duas seguintes possa correr bem para compensar. Então eu tenho que ter um 2-1, pelo menos. Pelo menos. Então, um 2-1 é ganhar 20 pontos para perder só 10. Vou à ATR e o ATR diz-me, por exemplo, na Nvidia, neste momento assinala 11,99 num gráfico semanal. Então, espera aí, o meu stop é facilmente alcançado, porque o histórico de volatilidade da Nvidia é oscilar 11 pontos nos últimos 14 períodos, então é facilmente alcançável. Então eu tenho que, ou estou disposto a aumentar e a dilatar o meu stop, e vou dilatá-lo para 15, então vou dilatar o objetivo para 30 também, por exemplo. Cenário... Então diminuo o meu posicionamento, diminuo a margem se quero entrar nessa posição, porque não quero estar sujeito a 11 movimentos contra quando eu só me propus a 10. O ATR dá-me essa leitura. Mas neste cenário acho que temos também de ter em conta que, pronto, nós estamos só a falar do indicador de forma isolada, não é? Mas temos de ter em conta que este é um cenário em que também teria alguma evidência técnica para suportar a entrada de mercado, não é? Sim, sim. Portanto... inclusivamente nós podíamos aqui falar horas sobre isto. E podíamos... Sim, isto é mais para quem está a ouvir, para perceber. Sim, sim. Que não é só o ATR definir ali a variação no preço. Eu dei um exemplo, e na equação que eu dei de 2-1, há várias formas de fazer esta equação. A equação não tem por que ser para ganhar 20, perder 10. Eu posso fazer uma equação para ganhar 20, perder 20, porque se ela correr 7 vezes bem para 3 vezes mal, multiplicamos 7 por 20 das vezes que corre bem, multiplicamos 7 por 20 das vezes 3 por 20 das vezes que corre mal, 7 vezes com sucesso, 3 vezes com insucesso. Ora bem, temos 3 vezes 20, 7 vezes 20, mesmo assim isso dá um benefício, sendo que o objetivo e o stop têm a mesma distância. E se usarmos o modelo dos seguros, há outro modelo de gestão em que a equação para a maior parte das pessoas que analisam dizem que é irracional, mas que pode funcionar, que é aquela equação de ganhar só uma migalha frente a perder um grande bolo. Vamos pegar um exemplo das seguradoras. Nós pagamos o seguro do carro, vou dar um exemplo, 200 euros, e se batermos o arranjo, normalmente vamos atirar que nunca é menos do que 1000, a seguradora está num cenário negativo de 5-1, não é? Portanto, eu pago 200 e provoquei um estrago de 1000. Como é que as seguradoras, quais são os números que elas lançam para fazer isto? Bem, isto estuda-se em economia, inclusivamente, isto estuda-se e é possível termos uma relação inversa, mas mesmo assim nos ofereça uma esperança matemática positiva. Não temos tempo de explanar, porque entrávamos aqui em números complexos, mas a verdade é que isto é possível. Então, respondendo à tua questão de maneira objetiva, de facto, é possível ter sucesso num qualquer modelo.
A pessoa tem é que primeiro, e isto é que é muito importante, é o trabalho de casa. Eu uma vez, alguém me perguntava qual é o segredo do sucesso de determinado modelo de negócio, e esse é o segredo, é o trabalho de casa. É o trabalho de casa que é a preparação. E essa preparação consiste em analisar quantas vezes, para a tua questão, isso se concretiza no ativo em concreto, porque pode-se verificar nesse ativo, mas pode não se verificar. É o chamado backtesting, não é? É o chamado backtesting, porque as pessoas caem muito neste erro. Eu aprendi ontem o que é um head and shoulders, que é um cabeça e ombros. É uma figura de reversão. Quer isto dizer, quando o vir, o mercado vai cair. E começa a haver gráficos à procura de head and shoulders. Todos os que encontrar, está a shortar no mercado. Todos que e depois isso não funciona assim, tem que ser feito um trabalho estatístico, e é importante só referir que a análise técnica e os indicadores são modelos estatísticos. A estatística não é uma ciência exata e tudo tem que ser feito com alguma responsabilidade, não é? Com alguma eu creio que por vezes o problema da análise técnica é logo a primeira ferramenta que as pessoas usam para a parte do investimento. Portanto, mesmo que seja, independentemente de ser um investimento passivo ou ativo, as pessoas acabam por se prender muito na análise técnica e muitas vezes não ficam somente focadas na parte técnica e esquecem de tudo o resto. Diria que a parte mais, ou o melhor modelo, acaba por ser o mais híbrido. Acho que aqui poderás completar um bocado. Sim, sem dúvida. O melhor modelo é a conjugação dos dois. Primeiro temos que explicar às pessoas que a análise técnica não é concorrência da análise fundamental. Exatamente. Não é, e que a análise fundamental é usada nas grandes casas de investimento. Algumas das tarefas... Mas também porque investem mais no longo prazo, não é? Temos de ter em consideração isso, porque pelo menos grande parte, ou alguns dos bancos de investimento e fundos de investimento usam muito o modelo 70-30, 70% fundamental, 30% técnica. Exato. Porque, em bom rigor, a técnica permite perceber se o ativo em que tu estás a posicionar, se estás a comprar desconto ou prémio, não é? Exatamente. Daí podes fazer o short ou o long, consoante aquilo que é a tua percepção um bocado também do ativo, não é? Mas depois a duração acaba de estar muito dependente já de variáveis mais fundamentais. Por isso é que há pouco estávamos a falar do euro-dólar e eu estava a dizer, mas pode colocar-se pelo meio uma reunião do BCE, uma reunião do Banco da Reserva Federal Americana. É só essa questão, faz-me lembrar, só essa questão dava para fazer uma cadeira, ou seja, dava para fazer mais um podcast. Só essa questão dava para fazer mais um podcast, porque primeiro, vamos aqui referir o seguinte: a análise técnica é subestimada muitas das vezes. Eu uma vez lembro-me na CMVM de ter ouvido uma resposta um pouco, nem vou dizer o termo que me dizia agora a dizer, mas mal informada, de que a análise técnica qualquer um faz. É a ferramenta que dá mais intuição rapidamente aos investidores para facilmente, através de um preço e de um gráfico, perceberem se o preço está a subir e a descer. Eu posso comprovar com meios científicos, já estive em 2 teses de doutoramento onde fui contribuidor de conteúdo para essas teses de doutoramento, pessoas que estão doutoradas, e cuja tese delas foi a análise técnica, e onde eu consegui e se consegue mostrar que tem tantos ou mais elementos complexos do que a análise fundamental. A análise fundamental pode ser tão simplificada como a análise técnica. E se a descreverem por gráficos, simplificam-na logo. Acho que a questão aqui é que, para quem investe, o investir é muito abrangente. Eu posso ser médico, posso ser engenheiro, posso ser economista, posso ter outro trabalho qualquer. E olhar para um gráfico. Mas por trás daquele gráfico que o preço desenvolveu, estão modelos que incluem a teoria da medida, que muitos que estudaram finanças não conseguiriam passar à cadeira de teoria da medida, por exemplo. Não é? Mas é mais fácil as pessoas terem um primeiro contacto com a análise técnica do que uma pessoa começar ou a estudar indicadores económicos ou a estudar as contas da empresa. É verdade. Por isso é que, de certo modo, a análise técnica é um bocado banalizada nesse ponto. Mas mal, porque se eu falo da análise técnica e toda a gente olha para os gráficos, mas se eu disser que aquelas resistências e aqueles suportes são limites fechados, são intervalos compactos, com mínimos majorantes e máximos minorantes, as pessoas começam a ficar com os olhos trocados, porque isto é matemática. E isto tem que se programar e descrever tudo dentro de computadores, dentro de programas, que podem ser os mais diversos, C++,
mais, MATLAB, etc. Começámos para aqui a falar sobre tudo isso e as pessoas já não iam perceber nada, nem os que só sabem de análise fundamental iriam perceber aquilo que se estaria a falar. Não, desculpa interromper-te, podes responder depois se quiseres. Mas na tua opinião, como é que para ti era um sistema completo utilizando a análise técnica de forma simples, ok? Consegue-se... Análise técnica, refiro-me também a indicadores técnicos, ok? Uma vez foi-me feita essa pergunta que foi: permite a análise técnica construir carteiras de longo prazo? E é um dos últimos vídeos que eu gravei no meu canal, é precisamente isso. É a mostrar que funciona com experiências, com modelos, e explico como é que isso é possível fazer. É verdade que o ideal e o melhor dos dois mundos é o híbrido. É importante ter cuidado, é que uma informação diga uma coisa e a outra depois diga outra e as pessoas não ficarem embebedadas de informação e fiquem inertes. Porque esse é um dos problemas quando se juntam não só muitos indicadores, como quando se misturam as análises. O híbrido é o bom porque eu aqui vou fazer mais uma analogia. Vamos comparar o trânsito. Eu até aqui vim de carro, não é? Mas vamos comparar o trânsito. A análise fundamental é o código da estrada. É a legislação que está escrita. E os sinais de trânsito são a análise técnica. Dizem aqui vira à direita, aqui vira à esquerda, aqui é stop, aqui é sentido proibido. E as duas têm que funcionar de mão dada. A análise técnica descreve a fundamental por meio de linhas e gráficos e pontos. E a análise, porquê? Porque os investidores que investem com base em fundamental, os seus comportamentos estão identificados na compra ou na venda e isso reflete-se no movimento do preço através do gráfico. Exato. Então, o melhor dos dois mundos é ver um preço a subir e eu faço-o. Eu vejo um preço a subir. Por exemplo, há muito tempo alguém me perguntava assim: olha, Luís, Palantir é boa para investir, vamos ver os fundamentais. Não gostei. A dívida da Palantir, para mim, é muito difícil de pagar se não entrar lá um investidor. Então, se calhar, não me interessa tanto. Mas há milagres, eles acontecem. Então, por fundamentais, eu resolvi ignorar aquilo que me estava a dizer o gráfico, a análise técnica. De facto, elas complementam-se. Mas agora é assim, e respondendo à pergunta, é possível usar só a análise técnica se for disciplinado, e lá está, disciplina tarde ou cedo vence a inteligência, se for disciplinado, sim. Por exemplo, um investidor que escolha um modelo e um preço que só esteja a subir, aquilo que normalmente sobe é para continuar a subir ao longo do tempo, e que lhe acione o stop quando ele deixar de subir, enquanto estiver a subir está a ter sucesso, quando acionar o stop vai ter que vender aquela posição que se for acima do ponto de entrada, mesmo assim teve sucesso. Portanto, vai haver momentos em que sai. Os investimentos feitos por Warren Buffett em algumas empresas no início do ano 2000, alguns deles já não existem na sua carteira porque ele mudou e ele atua por fundamentais. Portanto, e a análise técnica identifica essa alteração no comportamento do gráfico. Portanto, sim, é possível, se não se comparar a análise técnica com o santo grau e se usar de maneira disciplinada. Sem dúvida, concordo plenamente. Olha, para terminarmos, se pudesse deixar 2 dicas para quem quer só aplicar análise técnica, mas de forma eficiente e sustentável, que na verdade é isto, nós quando estamos a investir, nós queremos ficar no mercado, não queremos estar muito alavancados e fazer muito dinheiro e depois, eventualmente, com o excesso de alavancagem, perder todo o investimento que vamos acumulando. Mas qual é que, se pudesse dar só 2 dicas para quem se quer focar na parte técnica e aplicar de forma como deve ser, o que é que tu deixarias? Bem, a primeira dica é um bocadinho, há aqui um conflito de interesses na minha dica, eu teria que recomendar o meu canal, Step by Step Markets, porque é focado na análise técnica e na investigação científica dos indicadores. Eu não ensino só, eu não explico só como é que se desenvolve, não explico só o que é que aquele indicador faz, eu mostro e abro-o por dentro, mostro os cálculos, a parametrização, a programação, onde ele nasce, a bibliografia do seu criador, e têm ali tudo para as pessoas dominarem gratuitamente a análise técnica. Ok? A segunda dica é que as pessoas tenham um bloco e uma caneta em casa. Essa é a dica mais importante. O melhor curso, as pessoas algumas vezes perguntam-me: Luís, qual é o curso que tu me recomendas? Eu tinha que frequentar alguns cursos para saber se alguns cursos de pessoas que são amigas, inclusive, se são realmente recomendáveis ou não. Acredito que sim, mas não os frequentei. Então, o melhor curso que uma pessoa pode fazer é aprender por ela mesma, é escrever. Se a pessoa, essa é a melhor dica. Eu entrei, escreva porque é que entrou. E eu vou sair, mas escreva a seguir onde é que vai sair e onde é que está o seu objetivo. E fica a olhar para aquele caderno no momento em que ver o preço. Porque se não o fizer, a pessoa não vai cumprir aquilo que está a acontecer no gráfico.
Vai deixar dilatar as perdas e não vai executar o stop que escreveu na sua folha, e quando chegar ao objetivo, se calhar vai esperar a ver se sobe mais um bocadinho, e depois se ele 10 podia ter vendido e não vendi, e vai entrar ali numa disputa entre ela, que é interior, que depois vai reagir mal em casa para com outras pessoas que não têm nada a ver com aquilo. Ao longo do tempo, todos os dias, faça aquilo como aquelas pessoas que leem os 10 mandamentos. Todos os dias de manhã, antes de entrar no computador, lê o que é que aconteceu no dia anterior. Mas tenha a capacidade de escrever quando correu mal, porque é que correu mal. E vai descobrir ao longo do tempo que a maior parte dos erros foram cometidos pela pessoa. Foi porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Entrar só quando eu vir um Head and Shoulders neste ativo. E a pessoa tem que escrever isso. E a seguir vai descobrir que a meio do dia viu um vídeo no YouTube de alguém que falava no RSI. Já se esqueceu do Head and Shoulders, vai abrir aquele gráfico, o RSI naquele ativo onde estava posicionado. Este agora está a dizer que é sobrevenda, então vou sair já. Vai deixar de ser disciplinada. Mas sem vai dúvida, misturar o journaling, que é o que tu estás a dizer, documentar, ajuda sem dúvida alguma. É o melhor curso. E um dia tu vais ter um livro. Ao fim do mês tu já tens um livro. Se todos os dias estiveres no mercado já tens um livro. E se eu disser assim, sublinha a vermelho o que fizeste mal, sublinha de amarelo o que tu fizeste bem, a maior parte das vezes, na conta demo vai ter muitos amarelos, mas na conta real vai ter muitos vermelhos. Exato. E então vai descobrir o que é que não se deve fazer. E então, isso, se a pessoa ler todos os dias esses resumos do dia anterior e mais, aproveitar o livro para preparar o dia seguinte, o que é que eu estou a ver, o que é que eu quero que aconteça no dia seguinte, e vou entrar com esta mecânica. E vou dar um exemplo. Amanhã eu acho que o dólar iene vai subir. Eu escrevo que acho que vai subir. A minha entrada vai ser aqui, neste nível, se o preço superar este nível, com este objetivo e com este stop. No dia seguinte o preço começou logo a descer. Eu não reverto o livro ao contrário. Isso vai descer, eu também deixo. Não, era o que eu tinha escrito, já não faço nada. Exatamente. Isso é ser disciplinado. Exatamente. E a seguir vou preparar o outro. Não vou pensar em perder oportunidades, porque as oportunidades no mercado abrem todos os dias. Há oportunidades a cada milésimo que passa. É isso. E essas são as recomendações que eu tenho. Pronto. Luís, muito obrigado. Muito obrigado, eu.